beleza? O professor Eduardo Soares na área novamente para começar aquele vídeo top para vocês. Como prometido, pessoal, hoje eu tô subindo aqui no canal a parte 2 do vídeo de atualidades para o Enem, beleza? Vou discutir aí o que aconteceu no mundo nos últimos 2 anos, tanto da parte social, como da parte geopolítica, como da parte ambiental também, beleza? Espero que vocês gostem, fique ligado que o vídeo tá top. Beleza? Você não pode perder. Se você não vai fazer o Enem, você conhece alguém que vai. Então compartilha, já se inscreve no canal, comenta aí sugestões para os próximos vídeos. Beleza? Tô empenhado para fazer esse canal, ó, decolar. Fechou? Tamo junto. Vai daí, Eduardinho, que o vídeo tá top. Isso aqui é uma notícia do ano passado, realmente era um acordo histórico. Ia favorecer demais o nosso agronegócio, porque aí a gente ia exportar mais para a União Europeia, que a gente não exporta tanto como para a Ásia e para os Estados Unidos, né? Mas para a nossa indústria seria um desastre, né? Porque aí a indústria europeia teria acesso ao nosso mercado consumidor e aí a indústria brasileira sofreria bastante, né? Principalmente do ramo têxtil, do ramo eletrônico. Se a gente não tem muitas empresas brasileiras, a gente não ia ter mais. A gente ia comprar tudo de marcas europeias, talvez a gente até gostar, né? Mais barato e tal, mas melou o acordo. Meio que fechou, mas aí depois, na hora de concretizar, a União Europeia meio que não está gostando das nossas políticas ambientais, né? Tá claro isso. Eu vi essa notícia ontem, inclusive eu tirei print para postar no meu story aí qualquer dica. Agora eu tô jogando muita coisa lá no meu story para vocês vestibulandos, né? E lá falou que a União Europeia, o chanceler europeu falou que ó, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia só está travado pelas políticas ambientais do Brasil. Principalmente, porque lá no Paraguai também as desmata bastante, mas no Uruguai e na Argentina não tanto. Porque lá não tem tanta floresta, lá é clima mais frio. E eles falaram isso. Eles não concordam com as nossas políticas ambientais. Ok? Pessoal, mais uma atualidade, que é a guerra na Síria, né? Tivemos uma aula só de guerra na Síria. Mesmo que não tá lá um capítulo no material de vocês, eu sempre tiro uma aula na guerra na Síria, porque nos últimos 10 anos é a guerra mais importante do planeta, né? Nesses últimos 10 anos nunca teve um conflito tão marcante, né, com esse número de mortos, de refugiados, de gastos, né? Antes deste seria a guerra no Iraque, né? Então depois da guerra no Iraque é a guerra na Síria. E aí eu lembro que eu atualizei vocês, né, pessoal? Então, rapidamente, né, sem entrar no conflito mesmo, hoje a guerra na Síria ela está perto de um desfecho, se a gente for considerar assim, né, para o lado do Bashar al-Assad, ou seja, o governo que estava no poder antes estará nos próximos anos, porque devido ao apoio da Rússia, da Arábia Saudita, né, o governo do Bashar al-Assad avançou muito, principalmente depois que a União Europeia e os Estados Unidos meio que não deu tanta bola mais para o conflito. Né? Lembram lá que os Estados Unidos e a União Europeia estavam do lado dos rebeldes, né, das forças rebeldes, mas era porque eles queriam combater o Estado Islâmico. Né? Em 2015, 2016, o Estado Islâmico ficou na moda, né, depois de vários ataques terroristas, e um dos redutos do Estado Islâmico era na Síria, né? E aí depois que eles controlaram o Estado Islâmico, né, no ano passado eles acabaram com o último reduto, aí os Estados Unidos meio que falou, não vejo muito sentido mais em apoiar os rebeldes, né, e retirou as tropas, né, e foi lá em direção à Turquia, e aí a Turquia ficou ainda apoiando, né, tanto é que o Erdogan, que é o presidente da Turquia, fala em ofensiva na Síria, tipo, ele não vai largar a mão, né, mas foi isso então. Então hoje 70% do território é do governo do Bashar al-Assad. O que você tem ainda de resistência são os rebeldes curdos, que têm uma força, né? Historicamente eles têm uma força militar, eles têm uma organização, né? Eles é aquele povo, né? A maior nação sem pátria. Eles estão ali na Turquia, eles estão ali no Iraque, e eles estão na Síria. E é engraçado que a Turquia apoia alguns rebeldes, mas os curdos não. Então a Turquia meio que está jogada no meio dos rebeldes. Apoia só um dos rebeldes, que são os rebeldes sírios. Os rebeldes curdos, a Turquia não apoia, porque tem muito curdo na Turquia. Né? E se ela apoiasse lá na Síria, seria uma contradição muito grande. Então esse é o mapa da Síria hoje, pessoal. Esse aqui, ó, essas forças jihadistas e esses rebeldes sírios apoiados, eles perderam muita força este ano. Né? Então, é o que eu falei, o governo sírio em azul, né, meio que
tomou conta praticamente de tudo já de novo, né? Só tem uma beirinha aqui dos curdos, mas que o governo sírio também está avançando. Só manifestações no Chile, né? Também é uma atualidade forte. Já há mais de 3 anos vem ocorrendo essas manifestações. Desde 2018, finalzinho de 2018 começou. E essas manifestações elas foram até esse ano, né? Olha aqui, a manifestação histórica que encheu as ruas de Santiago. Pessoal, nessa manifestação tinha 2 milhões de pessoas protestando contra o governo. E a pauta era o seguinte: não sei se vocês se lembram, né? Mas até hoje eu lembro. Essa parada de atualidade é boa que você fica antenado pro resto da vida, né? Eu não esqueço dessas notícias que eu leio. Vocês lembram que começou por causa do aumento da passagem de metrô de Santiago, né? É claro que eu lembro que eu até falei isso na aula que eu dei sobre isso. É a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg de um problema muito maior que tem no Chile há muito tempo, pessoal. Uma é que a Constituição é muito antiga e a Constituição do país foi criada no governo militar, então tem muita coisa fora da realidade, muita coisa da educação, muita coisa da saúde, muita coisa da previdência, muito fora da realidade para o povo. Outro grande problema é a previdência, que a previdência no Chile é aquela que eles estavam querendo implantar aqui no Brasil, que é aquele que você contribui com a previdência, né? Você tira um pouco do seu salário e contribui, e aí quando você aposenta, você retira esses depósitos que você foi fazendo, né? Tipo isso. Só que essa previdência, ela também não estava atendendo às necessidades do povo, porque a inflação estava aumentando muito, os preços das coisas aumentando muito, e a previdência do povo, como estava baseada nos depósitos que eles fizeram há anos atrás, a previdência também não inflacionou. Então, o povo começou a passar dificuldades, apesar do Chile ser o país da América Latina com a maior qualidade de vida, né? E aí o governo lá aumentou, acho que em 15 centavos a passagem do metrô, aí o povo falou, não. Aí também não, né? Porque aí o povo meio que grilou mesmo, e aí começou uma onda de manifestações para não ter o aumento da passagem, né? E aí o governo, tipo, dias depois, né? Ele falou assim, peraí, não vou aumentar mais. Aí o povo falou, não vou, nós não quer saber mais de passagem, não. Agora a gente quer resolver a previdência. Aí o presidente falou, não, vamos resolver a previdência. Aí o povo falou, não, a gente quer que resolva a educação. A gente quer que resolva a saúde. É muito caro a saúde no nosso país. E aí, simplesmente, pessoal, eles conseguiram mudar a Constituição. E aí eles conseguiram, e vão votar uma nova Constituinte. Fez um plebiscito, né? E aí o povo decidiu por uma nova Constituinte. E aí agora os parlamentares do país vão decidir as pautas, né, da saúde, da educação, da previdência, mais para dentro da realidade daquele povo agora. Então é isso. Que é isso, hein? Esse Eduardinho com as atualidades, ele é o brabo. Como é que eu lembrei disso tudo agora, do Chile? Mais uma para vocês. Ford encerra a produção na fábrica de São Bernardo do Campo depois de 52 anos. Pessoal, alguém consegue me retratar o que é essa atualidade aqui? O que isso significa? Descentralização industrial, êxodo das indústrias, desmetropolização, é tudo isso. Então, lá na parte de indústria a gente fala isso, né? E essa parada da descentralização industrial gera o fenômeno urbano, que é a desmetropolização, que é algo muito provável de cair na prova nas questões de urbanização, tá? Basicamente é um movimento mais recente das indústrias, né, de sair dos grandes centros, né, pessoal? A tendência é essa agora. As empresas estão saindo das metrópoles. As empresas primeiro saem das capitais do Brasil, elas vão para as cidades médias do Brasil. Mas se as cidades médias do Brasil começar a ficar difícil e caro também, e elas verem outras oportunidades em outros países, tipo lá no Sudeste Asiático, na Índia, na Tailândia, no Vietnã, né, na Malásia, sei lá, pessoal, na Taiwan, qualquer um desses locais, eles vazam, tá? Vazam. Então, assim, essa descentralização industrial no país,
é de capital para cidade média e de cidade média para fora. Elas vazam. Então, pessoal, é isso. Elas saem das capitais, das metrópoles, né? Porque tá caro demais. Tá caro demais a energia, a mão de obra, o imposto, a água, o trânsito, tudo mais caro. Aí elas vão para Uberlândia, Ribeirão Preto, Catalão, Uberaba, Anápolis, Contagem. E aí, pessoal, se não dá mais no Brasil, elas vazam. Elas vão para a Índia, elas vão para a China. E aí o Brasil vai vivendo um desmonte na sua indústria. Tá? Isso é real. O Brasil, nos últimos 10 anos, principalmente, porque a gente teve uma fase de muito crescimento. Aí depois de 2010, principalmente depois da crise, né, de 2008, o Brasil começou meio que a dar uma baqueada na indústria. Tá? E aí não esqueçam que esse fenômeno leva à desmetropolização. O que é a desmetropolização? É o crescimento percentual, é o maior crescimento percentual de cidades pequenas e médias do que grandes. São Paulo, capital, a maior cidade do Brasil, a nossa mega cidade, cresce a 0,7%, 0,8% ao ano em população. Tem cidade no Brasil crescendo 300% ao ano. Tem uma cidadezinha no Pará, na Bahia, que está crescendo, tipo, está dobrando a população a cada ano que passa, porque recebeu uma indústria ou agronegócio, né? Enfim. Mais uma notícia aqui para vocês. Em São Paulo, morador da periferia morre 20 anos antes dos que vivem em bairros ricos. Pessoal, isso aqui reflete o que na geografia? Vamos lá. O que eu queria ouvir mesmo é a desigualdade, né? Isso aqui é o fenômeno da desigualdade social no Brasil, pessoal. O Brasil caiu, se a gente caiu 5, vocês viram lá que a gente caiu no novo IDH, a gente cresceu 0,003, um crescimento pífio, né? O Peru, para vocês terem noção, passou o Brasil no IDH. Não desmerecendo a grande nação peruana, né, gente? E os colombianos também, mas o Peru e a Colômbia passou o Brasil no IDH. Hoje o Brasil na América Latina ele não é mais um modelo para nada. Isso é triste. Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, todos esses países que eu falei, o povo lá tem uma qualidade de vida um pouco melhor do que a nossa. Né? Se a gente caiu 5 posições no IDH, pessoal, no coeficiente de Gini a gente caiu 8. O coeficiente de Gini é aquele índice que mede a desigualdade, ou seja, a desigualdade no Brasil aumentou. Quem era rico ficou mais rico, quem era pobre ficou mais pobre. Isso é muito problemático. Faz anos que o Brasil parou de tentar resolver os seus problemas sociais. A desigualdade é muito grande. E é muito triste, né, pessoal? Você condicionar uma pessoa a morrer 20 anos morrer 20 anos mais cedo, em média, só porque ela vive ali, né? Ela não teve escolha disso. O cara nasceu ali na favela, no caso, na cidade de Tiradentes, expectativa de vida é 57 anos, deve ser uma perifa das brabas da região metropolitana, né? Aí o cara que nasce em Moema, ele está condicionado em viver 80 anos, porque ele mora num bairro de elite. O cara vai ter uma qualidade de vida top, não vai conviver com o tráfico, não vai conviver com a violência, com a criminalidade, né? E aí o cara que mora na cidade de Tiradentes, na perifa, ele vai conviver com tudo isso. Né? E aí ele tem chances de morrer muito mais cedo só por essa condição. Né? Isso, se a gente fazer comparações, pessoal, é bizarro. Na região metropolitana de São Paulo tem uma cidade que se chama São Caetano do Sul. É um município, pessoal, que tem o maior IDH do Brasil. É um IDH, acho que de 0,85. É parecido com o IDH da Suíça, da Itália, da Alemanha. Bizarro, né? São Caetano do Sul. E ali, poucos quilômetros ali do lado, você tem a favela de Paraisópolis, você tem várias comunidades, Capão, né? Diadema, e que os caras não vivem isso tudo, não. O IDH lá é igual de um país tipo, sei lá, Bolívia. Né? Complicado, né, pessoal? O estudo diz que 20 empresas respondem por 1/3 de toda a emissão de CO2 no mundo. Petrobras está na lista. Pessoal, essa aqui é uma atualidade que a gente já viu lá nas aulas de impactos ambientais globais, né? Aquela aulinha de aquecimento global, eu falo disso. Mas, basicamente, pessoal, é a realidade, né? A grande parte da emissão dos poluentes são lançados pelas indústrias do petróleo, né? Pelas petroquímicas, pelas petrolíferas. Quem faz os combustíveis, quem extrai o petróleo, quem faz os derivados é quem mais polui no mundo, 1/3.
É claro que a gente tem que ter a nossa consciência, né, fazer o máximo para ajudar, mas eu sou bem pessimista. Enquanto as grandes empresas elas não quiserem, a gente não vai sair desse buraco que está sendo a poluição atmosférica, né? Porque se você pegar um terço são essas empresas. Aí você pode pegar mais uma metadezinha ali de outras indústrias. Um terço é só essas 20. Então, quantas outras indústrias não tem? Então, assim, aí tem a pecuária, aí tem os automóveis, aí nós mesmos, a gente contribui porque a gente consome os produtos, é claro, né? A gente consome o petróleo, mas se essa galera aqui nos preocupar, vai ser difícil. Vai ser difícil. Aí aqui tá as maiores, é o top 9. Eu sempre falava top 10, né? Depois eu fui contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As 9 empresas. A Petrobras é a 19ª empresa. Ó, líderes iranianos prometem vingança após morte de general da Guarda Revolucionária. Historicamente, Estados Unidos e Irã são rivais. O Irã, pessoal, desde a Revolução Islâmica, vive uma teocracia, onde o Ayatollah, que é o líder religioso, é o líder político, ele que manda em tudo, né? E o Irã, pessoal, sempre foi rival dos Estados Unidos e teve um histórico aí de desenvolvimento de armas nucleares e por isso, por si só, isso já é um problema para os Estados Unidos. O Irã é acusado de defender, de proteger grupos jihadistas, né, grupos terroristas. E abaixo do Ayatollah, pessoal, tinha um cara. Abaixo do Ayatollah tinha um general, que era o general Qassem Soleimani, que estava abaixo desse líder. Ele era tipo vice-líder dos iranianos. E não é que os Estados Unidos matou esse cara em janeiro? E aí o povo falou tem Terceira Guerra Mundial, porque os iranianos ficou pistola, né? Inclusive atacou algumas bases americanas, estadunidenses no Oriente Médio, né? E os Estados Unidos matou o cara, pessoal, porque eles falavam que ele tinha ligação com os jihadistas. A CIA e o FBI falou que tinha informações que ele treinava, ele ajudava, porque ele era o líder do exército. Ele era um ex-soldado de guerra que virou um líder, ele era, tipo, muito aclamado pelo povo, né? Então, lá pra você ver, milhões de pessoas chorou pelo cara e tal. E aí eles mataram o cara por isso. Falou que ele tinha ligação com o terrorismo. Estados Unidos e Talibã assinam um acordo e tropas americanas da OTAN saíram do Afeganistão em 14 meses. Pessoal, o Talibã é um grupo terrorista, né? Até então era considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos. Comandou o Afeganistão durante 20 anos, aí depois teve a guerra no Afeganistão, os Estados Unidos tentou tirar o Talibã do poder, não deu conta não. O Afeganistão foi uma guerra sem vitória dos Estados Unidos. O Talibã utilizava muito ali da geografia do local, né, das montanhas. O Talibã foi acusado de esconder o Bin Laden, foi acusado de ajudar a Al-Qaeda, e aí os Estados Unidos, ano passado, assinou um acordo para eles retirarem, para eles pararem de cometer ataques, para eles pararem de ajudar a Al-Qaeda e para eles controlarem e parar de matar o povo lá, porque eles cometem ataques terroristas até hoje. E aí os Estados Unidos, em troca, ia tirar suas tropas e ia parar de perseguir eles. Era isso. Era até uma proposta boa, na moral, para a paz, né? A OTAN ia sair, porque o Afeganistão é uma zona de guerra já tem mais de 20 anos, né? É triste. Eles assinou o acordo, né? Não é que o Talibã passou 2 semanas e cometeu um ataque terrorista? Tá com a bomba perto do prédio do governo lá, do governo local, né? Porque eles tentam controlar o país. E aí os Estados Unidos já voltou atrás. Aí depois voltou atrás de novo. Então, assim, parece que o acordo tá indo para frente. E aí, para a gente finalizar, pessoal, as autoridades também, pessoal, podem vir cobrando de vocês fenômenos ambientais significativos dos últimos anos. Quais fenômenos ambientais? Grandes inundações, grandes tempestades, grandes furacões, grandes tufões, grandes ciclones, grandes terremotos, uma atividade vulcânica forte, como foi lá do Krakatoa, aquele vulcão que acabou com o mundo uma vez e entrou em atividade de novo. Então, assim, tsunami, fica ligado nisso, tá? Então, eu vou aqui citar algumas, tá, pessoal? Alguns eventos significativos. Desse ano eu quase não peguei, porque é muito recente, enfim, né? Mas olha aqui, inundação na Índia deixam mais de 100 mortos. É devido ao clima de monções, todo ano tem, todo ano. A Índia é um país emergente, então suas cidades são totalmente
despreparados a isso. Os furacões dos Estados Unidos, tá, pessoal? Esse aqui foi o furacão Florence, que foi um brabo, né, que chegou na categoria 5, ele chegou a quase 300 km por hora. 1,7 milhões de pessoas deixaram a costa e foram em direção ao interior. É comum lá, pessoal. Quem mora na Carolina do Norte, do Sul, na Flórida, na Geórgia, é comum as pessoas na temporada de furacões viajarem para casa de parentes ou para estados que estão mais no interior do continente. Porque todo ano tem furacão lá, então é comum as pessoas já estarem preparadas para isso. Tem umas pessoas corajosas que ficam na cidade, mas é arriscado, o governo pede para as pessoas saírem, né? Olha aqui. O furacão chega e deixa 300 mil sem luz. E lembra, pessoal, que o furacão é uma nuvem de chuva gigantesca que está rodando. É um jeito mais fácil de eu explicar para vocês. Então, junto com os ventos, tem muita chuva. Tivemos um ciclone, né? É chamado de ciclone porque ciclone Idai, lá em Moçambique. A denominação, como eu falei para vocês, geralmente ali na África chama de ciclone, na Ásia é tufão e na América do Norte é furacão, tá? Esse aqui em Moçambique ele foi muito mais desastroso, né? Por exemplo, aqui nesse dos Estados Unidos não matou ninguém, porque o país é rico e é preparado. Moçambique, que é um dos países mais pobres do mundo, morreram 300 pessoas. E 15 mil pessoas ficaram ilhadas, gente. Teve surto de cólera. Teve surto de cólera, porque as pessoas ficaram ilhadas durante dias e tiveram que beber água da inundação, né? E aí, água contaminada dá em doenças, tá? Lembrem disso, o impacto em países mais pobres é muito maior. Lembra lá do Círculo de Fogo do Pacífico, né, gente? Aquela área que concentra 90% das atividades vulcânicas do mundo, né? Por causa das faixas de transição, ou do choque de placas, ou da separação de placas, né? Áreas de borda de placa. Então, tem vários vulcões que estão em atividade aqui, né? Todos os anos. Tivemos um terremoto no ano retrasado na Indonésia, que matou mais de 1.200 pessoas, gerou um tsunami. Temos tufões no Japão todos os anos. Nesse caso aqui morreram 23 pessoas, a maioria delas idosas que não conseguem sair das suas casas. Isso aqui é uma imagem de Tóquio, né? E não se esqueçam também, pessoal, dos desastres ambientais brasileiros, Brumadinho, Mariana, né? O derramamento de óleo lá no litoral, né? Aquele navio petrolífero que derramou vários barris de petróleo, né? E aí 900 toneladas foram recolhidas, afetou muito o turismo do Nordeste, isso aqui foi no ano passado, né? 2019. Tá bom?